lá no silencioso? O meu nem vai ficar no silencioso. Vai tocar, né? O que é isso? É verdade. Senhoras e senhores, mais uma vez, o reencontro. Desde o Ceará a gente não via, desde 2025. Esse time aqui não se reunia. Falta alguns especiais, né? Só ficaram a gente humilde. Falta Matheus e Cauã, falta, né, o Poder Público de Prado, de Cumbuco. Mas Jardel Couto, Alex Portela, Elton Lemos, juntos batendo papo sobre VCA Consultora e Rede Achego. Rapaz, que saudade que eu tava de vocês. Isso é bom demais, não é? Falando sério, vocês passaram férias por onde, bicho? Ilhéus. Eu passei em Ilhéus. Eu, Porto Seguro. Passei em Ilhéus também, fantástico. Tudo Litoral. aconteceu esse verão, hein? Rapaz, o que está acontecendo com o litoral, na verdade? Rapaz, eu só vejo as mesmas notícias, só que parece que está amplificando. O que eu vejo, sempre a gente via, não tem leito em Porto Seguro, determinada época. Os clássicos engarrafamentos nas estradas e tal. Mas esse ano, pelo menos da perspectiva que eu tive, foi tudo mais amplificado. Mais festa, mais engarrafamento, mais demanda. O Nordeste Rapaz, continua parece inspirando. que todo mundo resolveu sair de casa ao mesmo tempo, não foi, Alex? Porto Seguro, a mesma bagunça, a mesma guerra. Porto Seguro tá a mesma coisa. Aí, Ilhéus, toda essa parte que a gente tem no sul da Bahia tá muito cheio. E muitas pessoas indo, trazendo. E é engraçado é o quê? Vinha o pai e a mãe antigamente. Agora traz o filho. Aí traz o namorado da filha. Aí, olha, lembra do Totô, lembra do Axé Moá, e as coisas vão pra lá. E tá sempre cheio, sempre Mas lotado. é legal, assim, que essa é uma percepção que a gente está tendo dos destinos que nós fomos, mas reverbera muito para todo o litoral, né? Então é como se todas as pessoas que tiveram aquele momento lá no passado de pandemia, que tiveram que ficar em casa, se prepararam e hoje elas sabem verdadeiramente o valor que tem a qualidade de vida. E, cara, eu nunca vi um verão tão cheio. Tão cheio. Esse. Praia não para. Então, A percepção também, uma que eu tenho, é que é uma demanda infinita, já. Eu não vejo, assim, tipo, algo que limite ou algo que coloque algum limite no amor do brasileiro pelo litoral nordestino. Eu não consigo perceber algo assim. O que eu vejo é que todo ano tem as praias dos momentos, né? Coloca, né, esse ano, a festa do momento, o Réveillon, Porto Seguro sempre é uma dominação nas festas de Réveillon, de diferentes níveis, né? A gente viu o pessoal como brinca, o pessoal dos cabelinhos para trás, tomando conta de Trancoso. Teve essa resenha lá, herdeiros. Blusa de linho, cara. Aquela resenha foi boa demais, eu fiquei Mas apaixonado por essa aquilo. denota um pouquinho muito assim, né? Quer dizer, você tem várias praias com públicos e perfis distintos. E é legal a gente entender um pouquinho disso, né? Tem praia que é muito cara e a galera vira resenha. Mas, cara, essa praia que ela é mais cara, inevitavelmente ela vai ter um público que banca isso, que paga, que quer mais exclusividade. Você vai ter uma praia que ela é mais família, você vai ter uma praia que é mais da azaração, da pegação. Quer dizer, você tem para todos os públicos, cara. Então, assim, eu me sinto muito à vontade hoje da VCA ecoar essa questão de trabalhar tanto com primeira moradia, como para o investidor, pensar nesse produto de um público mais elevado em termos de primeira moradia também, mas também ir para a praia. E a gente conseguir extrair valor para esse nosso cliente de uma forma diferente, né? Então, acho que a gente está conseguindo cumprir com o nosso papel e, surpreendentemente, dando os tiros nas horas certas. Então, algum tempo atrás, quando nós começamos a investir em litoral, eu tinha alguns players no mercado que falavam, cara, como é que a VCA está pensando em investir no litoral? Pô, o litoral não vende, litoral... Então, assim, mais uma vez, denota que nós estamos conseguindo antecipar os movimentos do que está acontecendo no mercado. E isso que você falou, Tom, eu acho que é a grande verdade. Cara, é para cima, sabe? Praia, litoral, é você entender que não tem mais baixa estação. Tive a oportunidade em Barra Grande, lá em setembro, lotado Barra Grande em setembro, que era impensável isso há algum tempo atrás. Então, eu entendo que são movimentos que estão sendo cumpridos e, mais uma vez, a VCA está conseguindo ter esses movimentos e ter um nível de entrega muito assertivo para esse cliente que está acreditando no nosso trabalho. Então, eu acho que a gente está gostando demais. E o que eu vejo também, eu vejo que a praia é muito democrática, né? Todo mundo pode ir a qualquer momento, numa barraca, ou levar as suas coisas também. E quantas pessoas que moram em cidade grande e pensam em viver nas praias. Isso. As pessoas se aposentam, vão para lá. Sim. Muito home office agora a gente consegue fazer. E que não tinha um tempo atrás, né, Alex? Eu me encontrei muitas pessoas que, fugindo do inverno de alguns locais. E é o que você falou, o cara aposentado, o filho já tá trampando na vida, o cara fala, cara, eu vou seguir o meu caminho.
Porra, é incrível isso, porque é um movimento que no passado não tinha. Então, não é que o mercado imobiliário ele está não só crescendo, ele também está mudando, né? E acompanhando o perfil desse cliente também, né? Que o cara tá. Hoje, antigamente, queriam casas grandes. Isso. Agora otimizou espaço. Claro. Mas querem serviço. Perfeito. Querem lazer. Tudo onde eles podem encontrar. E a segurança. E o que é melhor? O mar. Pois é. A gente E tá lá, é né? legal, porque quando você pensa em todos esses aspectos que você está comentando, a VCA ela consegue, junto com a Rede Achego, fazer um nível de entrega potencializado, né? Porque você tem o tamanho que é adequado, mas junto com isso, muito serviço, muito próximo ao mar, com puta de uma área de lazer. Então, o cara consegue ser atendido em todos os aspectos e o melhor, com preço justo, com condição de pagamento, com parcela que cabe no bolso e com a idealização de que no futuro ele pode conseguir ir para lá para poder morar, né, para usar por períodos curtos. Então, cara, eu estou muito feliz. Eu não vou mentir para vocês, não. A valorização lá em cima, né? A gente começou a falar de muita começa, coisa legal, né, cara? Tipo assim, esse histórico... Aí o histórico da própria VCA ter iniciado esse movimento de praia já lá no passado. Como isso traz... estofo, né? Traz bojo para o projeto Achego, uma vez que a gente vê muito conteúdo de Barra Grande, mostrando o pessoal na estrada, passando raiva para chegar e logo depois um corte e vem aquela praia maravilhosa, aquele dia lindo e fala, compensa, vale a pena, pode vir aqui que está assegurado. Então, mais uma vez, a VCA teve essa percepção lá atrás. E assim, para falar disso, Jardel, porque hoje a gente vê, os dados vêm mostrando, né, questões relativas ao PIB, à indústria, à economia do Nordeste, da Bahia, como a construção civil ela tem um peso fantástico. Junto com o agro, a gente percebe que é o que segura a onda, né, do que tem dessa novos empregos, geração de renda. E junto disso, assim, a VCA antecipando esse movimento, isso para falar disso do que você já tinha colocado, que lá atrás a gente já tinha imaginado a busca dessa qualidade de vida. A gente vê hoje também esse movimento das praias, a construção civil atuando muito nas praias. A gente pensa que não, mas foi uma pergunta que até você me provocou. Cara, qual foi o último hotel novo construído, né, do zero? Mas, ao mesmo tempo, você vê muitos condomínios sendo formados, mas sem uma estrutura. Pequenos condomínios, que fica aí, a gente traçar esse paralelo do que a gente percebe do mercado, né? Lógico que a gente sabe que tem o perfil de cada um quer a sua casa grande na beira da praia, e às vezes ele se junta ali com os amigos ou compra num condomínio menor, sei lá, 30, 40, 20 casas. E depois ele fica meio que ali, né? Tipo assim, cada cliente que vai resolver o seu por si só. Então, assim, que você fizesse também essa leitura, você também, Alex, de ver, a gente percebe a construção civil atuando no litoral, mas a gente não percebe uma ordenação disso. Tá uma coisa meio assim, pequenos grupos, vai se formando, vai se fazendo, mas junto disso a gente vê a construção civil somando no PIB como um todo, e a Rede Achego vindo com essa proposta de trazer serviço, de trazer valor agregado a isso tudo, né? Então, analisando esse prisma, assim, muita construção, mas talvez uma construção ainda não tão ordenada. A Rede Achego querendo fazer essa coisa que a gente conversou uma vez, de organizar o short stay. Eu gosto dessa perspectiva de se dizer. Perfeito. Então, narra pra gente aí, como você enxerga esse mercado, como você vê a atuação da VCA nas praias, o Nordeste, o abraço que a gente deu no Nordeste, no último evento em Cumbuco, de Prado ao Ceará. Então, vamos continuar, a construção civil vai continuar chegando, vamos continuar unificando isso aí, dando braço com o poder público. Como é que a gente enxerga isso no médio prazo? Cara, construção civil, como você falou, é um dos motores desse PIB que vem crescente no Nordeste. É claro que ainda não da forma organizada, né, da forma que seria o ideal. Mas, cara, a gente sabe da importância e relevância que tem para a geração de emprego, geração de renda, e não só da construção civil direto, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre vê, em Porto Seguro a gente vê com maior clareza ainda, mas o que esse produto final ele consegue proporcionar também para as cidades, né? Então, é emprego e renda na geração de serviço, o garçom, é a locação de quadriciclo, é a lancha, é a Dona Maria que faz a cocada. Que se reflete em conforto para o cliente VCA. Né? E as coisas vão se reverberando e se organizando ao ponto de você conseguir ter um litoral hoje que ele é muito mais maduro do que no passado. Então, se você pegar uma década atrás, você imaginar o que era as cidades litorâneas em relação a lazer e entretenimento, existiam críticas muito maiores em relação à qualificação desse profissional que ia nos atender na barraca de praia. Então, eu entendo que as coisas vêm melhorando. É óbvio que existem desafios que são gigantes, né? Então, às vezes, o pessoal fala, um long neck a R$25. Cara, esse cara está pagando lá ao longo desse tempo, a ineficiência, ele está pagando lá a sazonalidade. É custoso e é difícil. Se fosse assim, todo mundo queria ter uma barraca de praia na beira da praia e não é uma realidade. Mas o que eu vejo que nós estamos sendo muito assertivos nesse contexto Nordeste, litoral
e auxílio para esse desenvolvimento. Nós estamos pensando em agregar valor. Então, talvez, quando nós estejamos enxergando essa questão, Tom, que você está colocando, de desenvolver ali pequenos empreendimentos imobiliários, eles não têm marca, eles não têm branding associado, e eu acho que eles não têm o conceito que seria necessário para você ter um produto que ele está envelopado, muito bem envelopado, para atender um público que ele é mais exigente. Então, o que a VCA entendeu desse mercado? Cara, por que eu tenho a necessidade de trazer Matheus e Cauã para isso? Porque eu quero mostrar que eles são nossos embaixadores, agregar a imagem deles, e aí você começa a trazer a imagem do Snoopy, você começa a trazer a CIMED para esse jogo, aí você começa a trazer Fini, Dux, e aí você começa a ter um emaranhado de marcas que conectam no dia a dia desse cliente, e que você começa a prestar muito serviço através da lavanderia Omo, através dos nossos micromarkets. E tudo isso, quando você começa a ajustar, faz muito sentido em longo prazo na vida desse cliente, tanto para uso como para locação. Perfeito. Então, cara, onde é que eu acho que é o grande diferencial que nós estamos fazendo? É você investir em conceito. E eu vou trazer mais, não só o conceito nos produtos praia, mas também o conceito do primeiro moradia, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas só estão vendo um metro quadrado, só estão vendo aquela perspectiva de entregar um produto imobiliário para o cara, e a VCA está se esforçando muito para trazer uma nova visão e um produto, cara, que faz o diferencial aonde ele estiver alocado. Não é à toa que nós temos um produto lá em Eunápolis, que é lindíssimo, o Alex está muito próximo desse produto lá, e, cara, zerou, não tem mais unidade, porque ele realmente consegue ser um divisor de águas dentro da cidade, do que é área de lazer, do que é traz de segurança. Então, nós estamos muito atenados, cara. Agora, não é fácil a nossa jornada também. Então, tem os desafios aí para poder ser cumprido. Mas né? é bom assim, cara. O desafio faz a gente valorizar aquilo que a gente constrói. E o que a gente gosta de fazer, né? Se a gente for trabalhar sem desafio, não tem porquê. Mas o que é bacana é cada vez mais tentando entrar na mente do nosso cliente, entendendo o que ele valoriza, o que ele busca e o que a gente oferece. Sim. Quando a gente consegue encontrar esse casamento perfeito, é lindo. É lindo. Cliente feliz, o mercado prosperando. E a cidade também muito feliz, porque a gente entra também muito forte, ajudando toda a economia. Claro, e você entrega muito valor, né? Muito gratificante para a gente você pegar um cliente que ele adquiriu um produto por X, na hora da entrega ele está 40% a mais. Né? Porra, é fantástico. Nós tivemos produto aí, agora recentemente, que depois de um ano de lançado, nós aumentamos, não foi entregue nem nada, ele aumentou 40% do lançamento até agora. O que foi provocado de aumento das unidades, zerou. Você não tem mais unidade para vender com 40% de aumento. Isso mostra tanta disrupção da VCA, Jardel? Mostra muito a força da marca, o trabalho do nosso corretor lá na ponta, o trabalho da nossa equipe de obra. Porque tem que ter volume para ele conseguir ver isso, né, Jardel? Então é de admirar, cara. A gente, mesmo dentro de casa, a gente fica bem admirado com isso, mas não deixa de ter questionamentos, né? Então, assim, é bacana a gente falar sobre isso. A gente tomou alguns sustos, teve sustinhos, teve embargos, teve obra, mas as coisas voltaram a caminhar. A gente viu alta de juros com perspectiva de baixar. São assuntos também que é bacana da gente pincelar, porque está falando das duas coisas, né? Então é isso aí, cara. Assim, então, só para pontuar isso que você está falando, que é legal, nós temos que estar muito antenados que você tem assuntos que são macro, né, e que eles não partem da premissa da vontade da VCA, que são externos à nossa vontade, e você tem assuntos que eles vão ser internos e que nós vamos domando. Tanto no aspecto externo, que você vai ter aí grandes desafios, né, desafios nacionais de infraestrutura, desafios na aprovação dos projetos, as questões ambientais no Brasil, muitas vezes a gente se preocupa com questões que poderiam ser melhores aproveitadas para a sociedade, para a comunidade. Então, ninguém defende aqui derrubar a árvore, matar o meio ambiente, não é isso. Claro que não. Mas que nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio necessário para que a população ela consiga se beneficiar dos adventos da tecnologia, da prosperidade. Então, é muito importante isso. E, às vezes, falta um pouquinho, de uma forma mais madura, uma avaliação. Né? Então, às vezes, o incorporador ele é muito visto como aquele cara que vai como inimigo, né? Lá vem o capitalismo. E, pelo contrário, muitas vezes, quando você a prosperidade. faz de uma forma ordeira, de uma forma a cumprir todos os ritos, você traz uma verdade para aquela região que até então ela poderia não acontecer. Então, eu encontro áreas de preservação que não se pode fazer nada e que, infelizmente, a parte legal
vem tomando conta e vem devastando de uma forma que não tem mais retorno. E aí não é o nosso caso. Mas, de uma forma macro, aí você vem com juros altos, que agora há uma tendência de queda, e isso anima muito a construção civil. E internamente, Tom, eu entendo que o crescimento da VCA ele permeia pelos desafios que qualquer outra incorporadora vai ter. Né? Qualquer empresa que cresce, que pensa fora da caixa e que queira se movimentar, ela vai ter. Então, eu estou falando isso para o cara que tem um salão de beleza, que ele está pensando em ampliar os serviços dele, e ele vai ter desafios, né? Seja contábil, seja fiscal, seja de atendimento, seja o salão encheu demais, uma hora ele não consegue atender tão bem, e ele tem que ter muita cautela, muita calma, pedir desculpa. Então, pega esse exemplo do salão de beleza, potencializa e leva para uma esfera que hoje é o que é a VCA Construtora. Então, a VCA vai ter desafios a serem vencidos, é importante dizer isso, mas é uma empresa muito séria, que tem muito cuidado, primeiro com o time dela, depois com o consumidor. E, cara, a gente consegue tirar do papel. Talvez o grande segredo da VCA seja trabalhar com preço justo, agregando valor e tirando projetos do papel. Então, isso é salutar para que o nosso resultado aconteça e que o nosso crescimento, cara, não é à toa que você traz grandes nomes, grandes marcas que estão associadas a gente porque confiam no nosso trabalho e no que a gente está desenvolvendo. E para o consumidor, Alex, você tem mais moral para falar aí do que eu, né? Pô, o consumidor é muito bom. Assunto isso. não falta, né, Alex, para falar com o cliente ali, né? Não falta. Quando você entra, o nosso cliente ele enche, parece entrando num shopping. Porque ele vai vendo imagens, ele relembra, ele vê parceiros que trabalham com a gente, que são extremamente importantes, que ele vê dentro de grandes indústrias, grandes farmácias, mas está no meu condomínio isso aqui. Está no seu condomínio. E é bacana ver o exemplo que a VCA promoveu em Vitória da Conquista, né? Ela é uma senhora revolução. A gente vê bairros Vila do Marquês, Barão Connect, vetores de crescimento. Com essa inovação da VCA de lançar qualidade com preço justo para ganhar e levar esse exemplo também. A gente teve uma experiência muito bacana em Cumbuco com a secretária de turismo de lá. E tínhamos convidado também o secretário de Desenvolvimento Urbano de nossa cidade de Vitória da Conquista e ver eles conversando sobre isso, trazer nessa prova. E você, essa como está em outra né? cidade, essa troca, cara. Como é legal. O que você leva de coisa boa aqui da VCA, para lá para Eunápolis, para Porto Seguro, desses exemplos de desenvolvimento, de preço, de tudo? Olha, eu vou falar para vocês que Porto Seguro e Eunápolis, a única tristeza, Jardel, é porque já estão batendo na porta para você. Eu já estou com saudade do Dom. Porque acabou. Acabou. E todo mundo que comprou, todo mundo está muito feliz. Certo. A cidade ficou muito feliz com a nossa chegada, com a maneira que a gente trabalha, com tudo que foi criado. Os clientes, eles vendem para os outros clientes. Eles fazem questão de falar do produto. Tem uma cliente que todo mês ela quer ver a obra. Ela fala, posso ver a obra de novo? Pode ver a obra de novo. Vai lá, legal. Prazer, apaixonada. É a felicidade dela. Uau. E a primeira vez que ela entrou, ela chorou. Que legal. Então foi lindo isso. Então o poder público, a cidade, as pessoas, a vizinhança em torno do empreendimento observa quando uma empresa grande como a VCA entra e tudo que transforma. É muito bacana ver a percepção do mercado também nos olhando de um outro lugar, né, Jardel? Ver a VCA crescendo realmente, velho, tomando corpo, crescendo, conseguindo entregar, conseguindo chegar lá na ponta. Ainda falando de disrupção, já que é bate-papo, a gente vai misturando aqui. A gente, um pouco antes de Cumbuco, que aconteceu em novembro, em outubro a gente esteve na Argentina. E lá, cara, foi muito bacana ter uma percepção que essa coisa que você falou inicialmente, de como a VCA consegue ler cenários, antecipar cenários. A gente viu surgir da marca Nordeste, lá, né, a junção do poder público com todos os estados do Nordeste se unificando para promoverem no Nordeste uma melhor estrutura de recepção hoteleira, para que a gente consiga levar essa demanda, né, que as nossas praias, mais do que as nossas praias, a nossa gente, o nosso sorriso, a nossa cultura tão rica, tão diversa, para o além-mar, né, para que o público externo de fora do país. O Brasil é um país que tem, historicamente, um turismo doméstico muito forte. A gente não depende tanto do turismo internacional como outros países, como o Caribe, por exemplo, que exige quase que exclusivamente dessa demanda. Mas a gente vê um esforço do poder público em colocar conceitos e tópicos que, pasmem, tem tudo a ver com aquilo que Jardel, que a VCA e que a Rede Achego já planta lá atrás. Que são as experiências autênticas, né, Jardel? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma questão ambiental que, ora se torna um problema, ela pode se tornar uma solução muito interessante ali só com vontade.
Às vezes não é nem tanto essa questão de recurso ou de vontade política. Lógico que isso tudo é importante, mas às vezes só com uma simples conversa com as pessoas que realmente se importam com o lugar, né? Seja o poder público, seja o terrenista, o próprio comprador, quem se importa com esse lugar, uma simples conversa a gente consegue achar uma série de soluções para isso e as coisas acabam se desenrolando de um jeito bacana. Então, falar dessa antecipação da VCA com esses conceitos de envolver a comunidade local dentro desse processo do serviço, tanto nas cidades que a VCA chega como um todo, porque sempre serviço e experiência está agregado, né, com o produto imobiliário, mas principalmente na praia. Então, assim, só queria ressaltar isso, de como a VCA realmente consegue antecipar cenários e a gente chega já numa feira de turismo, já há anos com produto já estruturado, já lançando, vem o poder público junto do Nordeste inteiro e lança diretrizes, bases para que a gente possa construir o turismo sobre isso, e a VCA já estava olhando para isso. É legal isso, porque assim, é um somatório de forças, né? Eu acho que a VCA acredita muito nisso. E assim, quando você consegue somar energia boa e estruturar isso, obviamente que o resultado ele começa a vir. Então, quando você pensa aí num turismo que muitas vezes ele estava mais desorganizado, você começa a entender que você começa a pensar em logística, em transporte aéreo, você começa a pensar em hospedagem, você começa a trabalhar junto com o poder público para mostrar a questão de segurança, a questão de como é que esse destino ele é valorizado. Isso reverbera além das suas fronteiras. Então, é o que nós tentamos desenvolver lá na Argentina, era mostrar muito qual é o conceito da Rede Achego, né? É você mostrar assim, cara, quer vir para o Brasil, eu consigo lhe dar todo esse suporte, lhe estruturar nesse sentido, partindo da hospedagem em um produto que vai ter uma comodidade e um preço muito acessível de hospedagem, mais uma estrutura que vai lhe surpreender pelo que você está conseguindo pagar. E você soma forças, cara. Você leva todo mundo junto com isso, inclusive a comunidade local. E aí, a partir disso, começa a ganhar uma verdade, onde você tira do papel algo que é o melhor daquela localidade. Então, talvez essa seja a grande questão que a VCA está conseguindo colocar em prática, que é como você fazer com que todo esse ecossistema ecoe a mesma mensagem, que é, cara, vem para o litoral porque vale a pena, porque você vai se divertir, porque você não está fazendo mal ao meio ambiente, porque você está agregando a comunidade local, e a comunidade local também está se sentindo muito viva e próspera ao recepcionar essa galera. Então, eu acho que é esse o ganho que a Achego, junto com a VCA, está conseguindo proporcionar. E, cara, a gente tem que bater sempre nessa lógica de que nós somos parceiros, né? E, às vezes, parece que você está contra o poder público ou contra... Não, cara, é um somatório de forças mesmo, de energia. Se você consegue ofertar um melhor serviço, você vai conseguir comercializar mais, para nós é ótimo, o turismo local vai estar melhor. E, cara, eu estou vendo esse desenvolvimento começar a acontecer baseado no que nós estamos conseguindo levar para essas praças que nós estamos atuando. Isso é muito bom. É muito bom, é bom para o Nordeste, é bom para o turista que vem para cá ter as experiências novas, é bom para o morador da praia, seja ele de onde for, do Nordeste ali, que faz o seu serviço, mas é bom para todo mundo, é bom para o Brasil, é bom para o mercado, para a economia, né? É nesse caminho que a gente vai. E é bom que a gente estava falando, o Jardel falou uma coisa que me chamou muita atenção. Juntos. É claro. Ninguém faz nada sozinho. Para que tudo possa acontecer, a gente precisa muito do poder público, a gente trabalhando junto, a gente de mãos dadas. Eles fazem o papel, nós fazemos o nosso, mas qual o sentido? É trazer mais clientes, é trazer mais gente para a cidade, é melhorar a cidade e automaticamente quem mora lá também. E você sabe o que eu acho legal, Alex? Por exemplo, você pega Prado, né, que é uma praça que nós vamos entrar com um Carracai Beach House, que é um produto já referendado em outros destinos. E você vê a carência local por grandes empreendimentos imobiliários que tenham uma ampla área de lazer, que possa abarcar com que a cidade e a região tenha mais e mais eventos, mais e mais turistas. Então, você tem um motorrock que é no destino de Prado e que tem dificuldade, muitas vezes, de onde o artista se hospedar, onde é que ele vai ficar. Né? E quando você pensa que lá vai ter o Carracai a partir de 199.900, cara, eu vou lhe falar, é um preço muito agressivo. Nós estamos falando de parcela aí abaixo de R$ 1.800. É isso aí. Né? E então, do ladinho de Porto Seguro, em Porto Seguro não se fala desse preço assim, né, Leco? Mas tá tão pertinho. E aí você consegue entender que você começa a conversar com um público que até então a VCA não dialogava.
Então você começa a falar ali com o extremo sul da Bahia, mas você começa a conversar com parte de Minas, você começa a conversar com parte do Espírito Santo, a um preço muito convidativo e que você vai mudar verdadeiramente a realidade daquele destino, na geração de emprego, na geração de renda. Então, esse é o papel, porque nós cumprimos com todas as premissas necessárias e, além de tudo, quanto empresa privada, você ainda quer ganhar a sua margem de lucro. Claro. E você vai se esforçar para que isso aconteça. Então, você consegue atender todas as esferas da sociedade, a ter um preço convidativo e atender aquele destino local. Então, nós queremos fazer com que isso seja uma realidade em todos os destinos que nós vamos. Então, vem lançamento agora de Cumbuco, nós queremos tornar isso também uma realidade lá, com preços que sejam verdadeiramente surpreendentes, mas eu entendo que agregando valor. Né? E aí vem muito produto praia esse ano de 2026. Já ia chegar nessa parte. O que a gente vai ter para 2026 dentro dessa perspectiva aí? A gente sempre explica para o pessoal, né? Tem sempre o momento do lançamento do produto, e a gente fez agora em Cumbuco e Prado, ali em novembro, e a gente vai caminhando. Então o comercial, ele precisa desse material aí do que aconteceu, e em Prado, em Cumbuco, um paralelo aqui rapidinho, a gente conseguiu botar Matheus e Cauã, poder público no mesmo palco, corretor junto, Alex recebeu convidado do Brasil inteiro para participar. Legal, não, foi lindo demais. Então, assim, a gente mostra que a VCA ela não é só de falar, ela é de falar e de fazer. E 2026 é um ano fundamental porque é a entrega do nosso primeiro, né? Claro. Então, o Achego vem com a entrega lá em 2026, lá em Porto Seguro. O que eu acho que é legal, Tom, que você está falando aí? É assim, primeiro que como é que a gente trabalha? A gente tem um jeito muito próprio de trabalhar. Cada empresa vai ter a sua realidade e nós conseguimos desenvolver uma fórmula que, para nós, ela faz bem para o time e faz bem para o mercado. Então, você lança o produto como perspectiva de chegada, né, para que as pessoas já comecem a entender da existência que está chegando, e você depois começa a amadurecer cada vez mais esse comercial, aquecendo, até o ponto do lançamento de fechamento de venda, perfeito, que é uma data específica com preços muito convidativos para aquela data específica. Então é importante todo mundo se ater que o lançamento é o melhor momento para se comprar produto imobiliário. Né? Então, nós conseguimos desenvolver isso quanto verdade. Tem produtos aqui que o cara consegue ter economia de 7% a 10% no dia do lançamento. No dia do lançamento. Isso aí. Então, nós já falamos para o mercado de Prado, já falamos para o mercado de Cumbuco, vem VCA aí, localização, book, já entregou, e a gente está nesse período agora de amadurecer e aquecer esse mercado até a data do fechamento da venda. Mas, para 2026, vem muita coisa. A VCA está planejando algo em torno de 27 lançamentos. Para uma companhia que quer comercializar 3 bi, não é um volume baixo, é muita coisa. Né? Nós temos a pretensão de nos tornarmos verdadeiramente um grande player no Nordeste. E desses 27 lançamentos, nós vamos ter algo em torno de 8 lançamentos praia. Né? Então, pegando todo o litoral e desenvolvendo mais lançamentos que vem. E eu posso já anunciar, vem muita surpresa em termos de destino. Tem alguns destinos que já são consolidados, que nós já atuamos, mas tem muita surpresa, tem muitos destinos aí que eles vão ser novos e que, cara, vai fazer diferença para o local e para quem chegar primeiro para poder comprar. Mas nesse litoralzão bonito, você que anda sobrevoando por aí, tem muita coisa para acontecer, tem muito lugar para ter surpresa, né? Tem muita surpresa, porque assim, às vezes a gente está na nossa bolha. Você que é da Bahia, por exemplo, a gente começa a se surpreender com pessoas da Bahia que não conhecem tanto Prado, quanto o norte de Minas, quanto Minas Gerais, quanto o Espírito Santo. Então, assim, quando eu falo de surpresa no Nordeste, quando você para olhar, eu brinco porque uma vez ele mandou uma mensagem que ele estava na VCA, tem um avião, tinha que fazer essas viagens, e ele fala, meu irmão, eu tô sobrevoando aqui o litoral, tem umas 2 horas, é muito bonito, é muita coisa. E aí eu falei, e aí, o que tem? Eu falei, Jardel, não tem jeito, tem até que falar, porque é isso, a VCA, a gente tá em casa aí, o pessoal é corretor, às vezes tá em Cumbuco, a gente não sabe onde é que chega esse vídeo, o alcance que tem, mas é bom saber esses intervalos, né, compreendendo a dinâmica da VCA, que desenvolveu essa forma de venda que é muito bacana. Estamos às vésperas da abertura de venda de fato do Maunacai, lá em Ilhéus. Então, assim, talvez quando você veja esse vídeo já tenha sido, com fé em Deus, oxalá será um grande sucesso de vendas. Mas a grande questão é de, tipo, a gente cumpre a palavra, né? Então, vai se plantando as coisas e vai se colocando, lógico, respeitando o tempo do mercado, o tempo de cada lugar. É importante. Então, 8 produtos, você veio me falar aí só de praia, com surpresas. Então, fique ligado. Porque a outra vantagem da Achego, né? Quem é corretor VCA e tá lá em Prado, pode vender Cumbuco. Quem é Cumbuco, pode essa universalização. Falar um pouco disso aí. É legal. Só antecipar algo que você falou aí desse litoral, que ele é tão vasto. Cara, é muito grande
mas nós entendemos que tem algumas joias que nós estamos em busca, tá? Porque não é todo o litoral que ele vai ter valor agregado. Você tem a questão da logística que pesa muito. Você tem a questão da infraestrutura das cidades que também E a pesa. VCA pode falar disso porque começou num terreno difícil, começou numa área mais nobre, por assim dizer, de mais difícil acesso, e lá em Porto Seguro já encontra outras dificuldades, mas outras facilidades. Cada região ela vai ter as suas dificuldades e as suas belezas. Então, assim, nós estamos em busca de cidades que tenham belezas naturais, né? A recorrência de turismo, e próximo de grandes centros, porque esse grande centro também é um comprador daquele destino. Então, essa é a nossa premissa. Então, não é que você vai pegar um produto da VCA Chego, que ele está no meio do nada, e que você precisa pegar helicóptero para ir para lá. Não é a nossa proposta. Não é o perfil do produto VCA. Nós queremos democratizar o pé na areia. Então, esse foi o nosso pensamento desde o primeiro momento, e nós estamos conseguindo colocar isso em prática. E aí você vem e me faz um questionamento, né? Cara, como é que a gente vai conseguir desenvolver? Foi o que mesmo? Foram várias perguntas. Primeiro, quais são as surpresas? Quais lugares esses que vocês de repente vê? Coisas, lugares, experiências que a gente vê. Cara, a gente nunca você que anda sobrevoando, meu irmão. Você tem que me contar. Nós nunca antecipamos os destinos dos quais nós vamos chegar. A gente sempre tenta estar com o produto mais azeitado possível para que esse destino que ele seja divulgado. Então nós vamos tomar muito cuidado com isso. Mas vem surpresa. É importante quem gosta do trabalho da VCA, aquele que quer investir, que acompanhe o nosso trabalho, porque nós vamos sempre estar divulgando, falando bastante do produto da VCA. Não é fácil, né, o nosso trabalho, mas, cara, é legal acompanhar porque você consegue ver o desenvolvimento, né? Não tem coisa melhor do que você pegar uma área que antes ela estava ao ermo e você entender que hoje mora ali 500 famílias, que 500 famílias têm acesso a lazer, entretenimento, então isso é muito bom. Então, acompanha nosso trabalho para poder ter um pouquinho do dinamismo do que é que nós estamos realizando. E é tudo muito estudado antes, Muito. Então, as pessoas sempre acham que é muito... Né, você gostou daquela... Não, cara, a gente estuda bastante. Então, vem aí, como você colocou, o mal não cai. Entendemos que quando o pessoal chegar aí, acompanha, cobra aí do pessoal qual o resultado de comercialização e acompanha a obra, porque vai ser um produto bem legal. E fora isso daí, vem Prado, vem Cumbuco, que já são os que estão anunciados, mas tem muita coisa, tem que cadastrar, porque se você está acompanhando o nosso trabalho, com certeza você vai tirar bom proveito e fazer um bom investimento. Show de bola. A gente viu muito, teve uns spoilerzinhos na live, quem não assistiu a live, fique ligado, assista lá, a live de Cumbuco, com essas 3 figuras aqui, mais Matheus e Cauã. Vai ter mais Matheus e Cauã, assim, então, ao vivo com a gente em 2026? Olha que legal, Matheus e Cauã vamos dizer assim, vieram fazer um show pra gente, se tornaram embaixadores da nossa marca, né? E hoje são grandes amigos que estão aí junto conosco e liga e conversa e pergunta cadê o lançamento, como é que tá. Então assim, eu falo, já não basta o nosso cliente pressionando, mas agora tem Matheus e Cauã. E é legal porque assim, você vê os meninos com um afinco também pelo mercado imobiliário, entendendo esse desenvolvimento e que a gente leva realmente uma palavra diferente. Então, talvez isso daí, a nossa palavra empenhada, junto com a imagem deles, é um negócio que agrega valor e que não tem preço para esse cliente final que passa a ver uma verdade cada vez mais absoluta. Mas queremos mais luau na praia. Será que ainda tem mais? Então, cara, vem aí, 26, né? Desafio, hein? Nossa, desafio. Estamos no verão ainda. É bom falar isso. Mas eu vou falar que o Nordeste é verão o ano inteiro, o né? ano todo, cara. É o tempo inteiro. O ano todo. Qualquer dia que você falar, vamos fazer, a gente faz. Faz, não tem dúvida. Brincadeira. Eu vejo umas histórias legais assim, mostra Porto Seguro, 8 da manhã, chuva. Aí depois Porto Seguro, 11h30 da manhã, o sol e a praia lotada. Coisa boa. Lindo. Coisa boa de morar. Um dia eu chego lá. É isso. Então, só para concluir, lançamento imobiliário, 8 de praia, e nós temos aí ainda mais 19 lançamentos imobiliários em Vitória da Conquista, em várias cidades que nós atuamos, são mais de 16 cidades hoje. E a VCA está querendo ter uma relevância cada vez maior com algumas cidades específicas para ter um trabalho cada vez mais atuante, né? E uma relevância cada vez mais para levar o nosso mix de produto, né? São mais de 28 tipologias diferentes. É o maior mix de produto que eu conheço de uma construtora. Com tantas marcas, Jardel, existe, você nas suas andanças aí tem visto algo parecido? São mais de 40 marcas da VCA porque, tem hoje, né? Marca, sim, e tipologias nós temos algo em torno de 28 tipologias, 26 tipologias. Essas tipologias casa 2 quartos com uma suíte, 2 quartos com 3 quartos com uma. Com lavabo, duas, sem lavabo. Complexo, térreo. Então, o que você consegue fazer? Você consegue, de fato, atender a um público muito vasto, né? Então, quando você pensa de ter produtos a partir de 150 mil,
né? E você vai com produtos acima de R$1 milhão, realmente demonstra que você está preparado para abarcar a maior quantidade de público distinta possível e que, claro, trabalhar em várias cidades possíveis. Então, tem que acompanhar o trabalho. A gente curte muito o trabalho do mercado imobiliário através do nosso corretor. Então, o nosso corretor tem que estar próximo. E, como você colocou bem, a universalização do corretor, né? Que é esse cara que ele consegue trabalhar com todo o mix da VCA, que o cara que está na cidade, muitas vezes, que não é litorânea, ele consegue trabalhar com produto do litoral também. Então, a VCA quer trazer uma verdade para o mercado, que é o corretor ele se tornar cada vez mais universal. Se ele tem uma carteira de clientes, ele pode extrair cada vez mais valor dessa carteira e atender a necessidade desse cliente onde a VCA estiver atuando, né? Então, tem muita gente se beneficiando disso. Hoje, nós temos corretores que moram na Europa. E ele está conseguindo vender lá para o público os nossos produtos do litoral com uma facilidade imensa, né? E o que é muito bacana também, que o corretor ele fica um especialista. Ele vai entender sobre o Carracai, ele vai entender sobre a Rejachivo. Sim. É um produto no qual ele já vendeu uma vez, já vendeu em outras cidades, com essas características, todos os benefícios desse produto e tudo que vai agregar. Então ele é um especialista naquilo, então ele dá mais conceito ainda e mais segurança para quem está comprando. Isso é mais fácil, né, Alex? O cara vai estar com esse nível de conhecimento, ele se torna mais fácil, porque um vai indicando para o outro. Cara, eu queria comprar Porto, não tem, queria comprar Ilhéus, não tem. Mas eu tenho Prado. Mas Prado está distante do meu destino, mas você compra lá, depois você vai perguntar e você vai trocar. É isso aí. Então, assim, eu entendo que essa velocidade, esse dinamismo no mercado imobiliário, ele é muito importante dentro do que é esse novo conceito que esse cliente está cada dia mais afim de comprar, né? Então ele quer uma coisa nova. Todo mundo quer viver. Os dias vão passando cada vez mais rápido, os anos vão passando cada vez mais rápidos, né? A percepção geral é isso. Então todo mundo quer viver e o mais bacana é isso, é VCA na veia, né? Porque é o conceito VCA. Eu sempre, quando vou nessas andanças nossas também, já estou sempre falando desse posicionamento da VCA de startup, de olhar realmente os métodos construtivos mais corretos, mas também que tem um custo interessante, que entrega o melhor custo-benefício para o cliente. É sempre bom manter essa palavra em mente, porque a Chego a gente vê também, sempre tem hotéis, sempre tem aquela questão dos grandes resorts. A Chego não vem para competir com ninguém, cada um no seu quadrado, mas ela chega com esse short stay, com estrutura, com um serviço que, no fim das contas, é o que acaba doendo no cliente que está viajando. Então, assim, eu vejo uma VCA muito diversa, desde a essência, no conceito, mas hoje a gente consegue olhar realmente, como você falou, né, que 150 mil a R$1 milhão, um mix de produtos desse, que vai da primeira casa até a segunda moradia, buscando qualidade de vida, experiência para esse cliente, é muita coisa para se falar. Então, assim, você que é corretor, acho que a maior recomendação, né, Alex, porque no fim do dia, na minha breve experiência como corretor, eu tive a experiência da VCA, de marketing, de corretagem, no fim das contas a gente vende a seriedade da empresa. Você vende os resultados que a empresa entregou até aqui. E a VCA, é fácil você chegar e colocar um cliente que tenha, você que é corretor, que chegou por agora, o seu cliente consegue perceber seriedade nessa empresa pelo histórico dela e pelo arrojo, né, que ela chega para colocar um projeto como a Chego, 16 cidades. Não se faz isso assim da noite pro dia. E uma coisa que é legal, Tom, que você fala aí, da seriedade da empresa, assim, a VCA nunca vendeu prometendo rentabilidade para esse cliente. Perfeito. Sabe? Nossas campanhas é diferente muito do que o que eu vejo no mercado de uma forma trivial. Você vai comprar na minha mão e vai rentabilizar tanto, você vai ganhar tanto na venda. Cara, a gente não fala disso. Porque o mercado ele é muito incerto, né? Então você vai trabalhar sempre com histórico e demonstrando através desse histórico possibilidades, mas a gente não gosta de falar dessa possibilidade. Então, quando nós vendemos o produto lá de Ilhéus, que já valorizou 40% do lançamento até hoje, depois de um ano, nós não falamos para esse cara, vai valorizar 40% de forma alguma. Até porque se fosse valorizar 40%, a gente nem vendia. Mas acho que não precisa, tem certas coisas também que não precisa ser ditas, não precisa, né? Mas é porque, às vezes, alguns consumidores eles querem comprar baseado nisso. A gente não quer vender mentira, a gente quer vender verdade, quer fazer um nível de entrega realmente que surpreenda, né? E que faça com que esse mercado ele esteja mais ordeiro dentro da expectativa que comprei, valorizou, que bom, que maravilha, você ganhou dinheiro, seja para locação, seja para revenda, seja para uso, porque talvez no novo preço você não compraria. Como o Alex colocou muito bem, você pega o produto de primeira moradia, que não tem mais unidade, as pessoas querem comprar e esse cliente já está ganhando dinheiro,
Pô, que legal. Vamos correr para lançar outro para atender essa Vamos, demanda, né? vamos aí. É uma coisa que a VCA. Então, assim, ó, gente, a gente falou muito aqui das cidades que a VCA, a VCA mais a Rede Achego atuam, né? Então a gente está falando do Ceará com o Cumbuco, foi o nosso último lançamento, que é a cidade de Caucaia, pertinho de Fortaleza, assim como a nossa cidade também de Santa Cruz Cabralha, está pertinho de Porto Seguro, Isso. que é o nosso Carracai Porto Seguro, que foi o primeiro lançamento. Então, Porto Seguro, lá a Praia do Cumbuco, Ilhéus e Prado. Mas Jardel já prometeu mais 8 destinos. Já esse ano a gente consegue... Vamos imaginar assim que o Nordeste é um álbum de figurinha, né? Tem 9 estados e a gente fica doido para completar o álbum, né? De ver acontecer. A gente está aí já em 2 estados, né? Estamos fortes na Bahia. Ilhéus, Ave Maria. Ilhéus, agradecer demais a Ilhéus. Demais, cara. Aquele mercado bonito. Porto também. Mas e aí, vamos dar uma variada em questão de destinos? Porque assim, não é porque a gente quer simplesmente... É porque a gente fala muito da capilarização, da capilaridade, né? Claro. Então, esse nosso cliente que ele compra, e como você bem falou, a gente não está tão interessado, ou não é nem interessado, não é essa palavra, mas a gente não quer conquistar o cliente por questões monetárias, né? Somente falar, você vai ganhar 20%, 30%, 40% ao ano. Não que não vá, não que vá, mas assim, ele está ganhando qualidade de vida, está comprando patrimônio, a gente fala disso há muitos anos e o mercado se prova nesse sentido. Mas esse cliente que comprou Prado e comprou Ilhéus, ele quer viajar e ele sente o gostinho. Claro. A gente vê as redes sociais inundadas de histórias do Nordeste inteiro, como pontes e novos lugares, né? Então, assim, novos estados vêm aí ou a gente... Vem. Pronto, já está respondido. Novos estados, mas é salutar... falar que a VCA quer trabalhar com constância. Eu acho que talvez a constância é o que nos trouxe até aqui, viu, seja até talvez mais importante do que apenas a inovação. Então, quando você consegue juntar esses 2 fatores na mesma frase e fazer com que a VCA desenvolva um novo comportamento de consumo e de entrega, cara, cumprimos o nosso papel. Então, vai vir novos estados, mas vem constância de adentrar novamente em algumas praças que nós conseguimos ser exitosos e ver muita coisa, cara. Acho que assim, mercado imobiliário é isso. Nós sabemos o tempo de desenvolvimento e maturação de um projeto imobiliário, né? Então, você tem pesquisa, você tem entender se aquela praça cabe, se não cabe, se você consegue construir, se consegue entregar. A cultura de cada praça. É muito complexo a construção civil. Então, não é simplesmente desenvolver um projeto, lançar e está tudo certo. Não, e até da nossa perspectiva aqui, a gente pode estar falando com um corretor que ele quer volume de lançamento, mas a gente pode estar falando com um cliente que já comprou, ele tá, para ele o que interessa é falar de entrega. De toda sorte, a sua fala, acho ela muito assertiva, porque fala de constância, fala de resultados no médio e longo prazo, e esses resultados são comprovados pelo próprio histórico da VCA. A gente sabe que, e Jardel fala, a gente repete isso muito, né, Alex? Quanto mais tempo se passa, mais a gente se prova como a solidez do mercado. E mais maturidade você passa a ter. Mais resultado para o cliente, mais todo mundo. Leva um tempo, às vezes no atrito da coisa. Não, e uma brincadeira. Quando você iniciou essa jornada para o que você é hoje, junto à Caixa Econômica, junto à instituição financeira, junto ao que você aprendeu de pós-obra, então você foi se tornando maior e, consequentemente, mediante as atribulações e tudo mais, melhor também. É isso aí. Nós já fomos testados, né? Então, alguns mercados ainda não nos conhecem, então causam certa surpresa. Pô, quem é essa VCA? E a VCA chega lá, algumas pessoas que conhecem colocam ela como grande e nós, muitas vezes, não queremos essa vinculação, porque nós queremos começar devagar, tem espaço para todo mundo. Mas, de uma forma geral, cara, estamos muito felizes de ser uma empresa honrada com o que nós já fizemos de entrega, com o que nós temos de comercialização e com a história que nós conseguimos construir ao longo do prazo, do tempo, né? Então, se você for pensar em balanço auditado, se você for pensar agora em nos transformarmos em um SA, em ter valor superior a 1 bi, 100 de VGV comercializado, tudo isso nos coloca em um novo patamar e novos desafios. E eu tenho certeza que o nosso time vai estar, quem é do nosso time vai estar escutando mas isso. Não tem ninguém preparado, mas vai se preparar, eu tenho certeza. Com toda a vontade, com toda a certeza. Não tenha dúvida. Mas é desafiador, né? Qualquer mercado ele tem seus desafios. O nosso ele tem uma velocidade de um planejamento maior e, claro, de uma comercialização que ela é mais aguerrida, de uma produção que ela tem que ser entregue. E, cara, o tempo voa. Então, tudo na construção civil, apesar de ser longo prazo, quando você fala que muitas vezes você tem que entregar uma obra em 24, 36 meses, cara, você tem que correr do primeiro dia até o último dia da entrega. Mas, cara, muito feliz. Eu tenho para lhe dizer. Graças a Deus. Não vai faltar trabalho, não vai faltar
desafio. Não vai faltar lançamento? Não falta lançamento imobiliário, tem muita coisa para acontecer. E engraçado. E não vai faltar praia, não vai faltar verão. Não, vai e uma coisa que eu quero só fazer uma provocação aqui, a vocês, a quem estiver nos escutando. Cara, nós temos que acreditar mais, sabe? Às vezes nós escutamos aí falar do mercado imobiliário e todo mundo entra com o pé mole, devagar, sabe? Foi esse o tempo. Tateando. Jardel, não está nessa mesa essas pessoas, tá? Mas é bom falar. Você que está nos escutando. Porque se tem uma coisa certa na VCA, gente, é isso. Ó, quem está há mais tempo sabe, o resultado chega e a VCA eu nunca vi, ó. Problemas a gente já teve 1 milhão, mas eu nunca vi virar as costas. Aquela coisa tipo, não, teve um problema, bota panos quentes. Não tem esse negócio de abafa. É sempre um coração, uma verdade, a acessibilidade sua do corpo diretor hoje, todos os que representam essa instituição, né? Então é bacana falar disso também, para você depois não vir dizendo que não. Não, mas é bacana que quem esteja nos escutando muitas vezes fala assim, pô, será que vai? Será que acontece? Cara, o mercado é muito hoje, você tem que estudar o que está acontecendo de fato agora e conseguir trazer para o seu cliente a melhor oportunidade. E às vezes, pela falta de um olhar mais apurado, nós estamos perdendo grandes oportunidades. Sabe? Perfeito. Então, pô, mas será que vai? Peraí que eu vou esperar a obra acontecer. Quando você for ver, passou o momento. E aquele produto já está em outra precificação, aí você também não quer comprar com a nova precificação, porque aí não vem um produto, você fica sem. E o tempo vai passando, né? E, cara, quantas pessoas você conhece que poderia já estar com sua casa de praia, poderia estar com sua primeira moradia. Já podia estar morando, mas ainda está no aluguel. Ele está escolhendo tanto, e está fazendo tanta conta e tantas conjecturas, muitas vezes que são projeções negativas, e elas muitas vezes não acontecem e a oportunidade passou. Então eu vejo muitas praças, por vezes, falando, deixa eu ver se essa VCA vai fazer esse nível de entrega. Cara, tem dúvida? Vamos estudar, né? Vamos perguntar ao mercado, vamos entender, vai a grandes instituições, pergunta quem é a VCA, qual é o nível de entrega, como é que faz. Né? Não vive de Instagram, não vive de internet, porque só isso é insuficiente para poder lhe municiar com as melhores práticas de mercado. A VCA está muito antenada para fazer a melhor entrega possível para esse cliente. E o corretor faz parte desse universo de entrega da melhor oportunidade. Então, o corretor de imóvel tem que estar sempre atento ao que a VCA está proporcionando. E, claro, outros players que tem no mercado, mas que tem nível de entrega, porque é importante isso. Que show de bola. Gente, é muita coisa para falar. Então, assim, a gente pode fechar aqui o podcast, ou a gente pode ficar e me dar assuntos. Vai ter outro desse? Vai estar junto, já vai. Você semana vai que vem. Semana que vem estamos juntos. Não, você vai aparecer. O que ele falou, já é porque, rapaz, o homem são 16 cidades, né? A menos que a gente faça em outra cidade. Né? Qual é a cidade que você vai levar a gente então para fazer o podcast? Porque assim, ó, eu quero dizer que esse final de semana agora eu estou em Ilhéus, depois eu estou em Caruaru. Vamos junto, Luiz Eduardo Magalhães, qual a cidade que você quiser. Para a gente conseguir falar e ir acompanhando, você que está em casa, você que é corretor, você que quer ser cliente, você que quer acreditar na VCL, quer entender o que essa empresa fez. Tem todo um histórico aí no YouTube, no próprio Instagram, no nosso site, dá para pesquisar, como o Jardel falou, busque as instituições aí responsáveis. Busca um colega, né? Busca um colega, procure saber o que é o resultado que teve. Mas uma coisa que eu acho bacana é que a VCA ela consegue ser ousada e do bem, Jardel. Tem uma frase bem bacana que fala assim, às vezes parece que o mundo é bem mal, né? Que as coisas ruins, elas chegam e se você parar para olhar bem, tudo que gera o engajamento nas redes, nos meios de comunicação, normalmente são notícias mais desanimadoras do que as animadoras, né? Sim. Mas é nada mais animador do que fatos, do que uma história que se acontece e que se conta, né? Então, acho que a VCA ela consegue. Se fala que o mundo, ele na verdade não é mau, mas os maus, entre aspas, muitas aspas, acabam sendo mais ousados do que os bons. E isso se prova até nos nossos condomínios. Pô, quantos clientes satisfeitos tem e quantos insatisfeitos, e às vezes a gente fica só na ótica de quem não, quem teve uma experiência ruim, pelo motivo que seja. Então, assim, o que mais me chama a atenção, e é notório, eu faço questão de marcar isso aqui, é que a VCA ela consegue ser uma empresa do bem, porque eu convivo aqui e vejo da minha perspectiva, e não só como quem trabalha, mas como cliente, mas no longo prazo ela consegue ser muito ousada, e essa ousadia de colocar a cara e de conseguir, é de grande nota. Então, assim, fica aqui o nosso parabéns para nós mesmos, né? Sem fazer modéstia. Então, é na sua pessoa que eu digo, mas eu trago para mim, porque todo mundo do nosso time traz isso aqui. Então, vai ter mais assunto, gente, vai ter mais coisas, bate-papo vai acontecer mais vezes. Então, deixa eu fazer primeiro um desafio. Podcast. Quero provas, desafios e provas. Próximo encontro que a gente tiver, vamos traçar aqui um paralelo de produtos que a gente tem para lançar, o porquê que nós acreditamos que cada um deles é desafiador,
mas que ele é extremamente de valor de entrega para os compradores. Então, você vai pegar Luiz Eduardo Magalhães, você vai falar do Uni de lá, você já vai começar a pegar aqui, vai trazer um produto de Vitória da Conquista, você já vai pegar agora, falar do Velho Caruaru, aí você vai começar a trazer um paralelo de cada um desses produtos e como é que nós vamos conseguir fazer com que esse corretor que está nos escutando, ele tire do papel a comercialização e entregue um produto com alto valor agregado para esse cliente. É o desafio da Desafio aceito Desafio toda semana. aceito. Isso aqui a gente vai achar um nome para o nosso podcast VCA. Jardel Couto, muito grato pela sua presença na sua casa. Alex Portela, muito grato pela presença na sua própria casa. É um prazer estar com vocês, é sempre uma aula ouvimos falar. E o que é legal, muito gostoso, né, Alex? isso. O Alex já está aí com o desafio, já vai para Prado, já tem time lá em Prado para poder recepcioná-lo, para poder tracionar. Então, assim, é muita oportunidade que tem para o corretor. A gente vem discutindo isso. A autoestima do corretor, Cara, como a VCA. E o corretor, ele consegue, bicho, sentado na cadeira da sua casa, lançar uma mídia digital, uma campanha digital lá no Espírito Santo para poder atrair o cliente para comprar Prado, e ele pode estar em qualquer lugar do Nordeste. Então, assim, tem muita oportunidade e eu acho que o Alex vai fazer esse desafio aí, ele ser verdadeiramente compreendido pelo nosso time comercial. Vem Carnaval é uma época fantástica de comercialização, de interação com o público que vai estar, né, mais uma vez, nós não temos dúvida que Porto Seguro vai encher, que litoral, meu amigo. Todas as praias lotam, né? Todas as praias vão estar aí cheias. Eu vou estar na praia, você vai estar. Eu vou estar na praia, carnaval. Eu também estou na praia. Cara. Então, assim, vai estar todo mundo Ou lá. o pessoal de Conquista, assim, do interior. Enfim. Vai estar na praia. Hora dessa vai dar certo. Vai estar na praia também, então isso é muito legal. Então, bom esse papel lá de Alex, de estar mais próximo do time, né? Então, tem todo um time aqui interno que desenvolve esse relacionamento com o mercado e vamos estar mais próximo cada vez mais. Tem dúvida, cara, liga, bate papo, né? Nós estamos aqui, nós apanhamos de manhã, tarde, de noite, estamos acostumados a isso porque nós queremos entregar o maior valor agregado tanto para o corretor quanto para o nosso cliente. Vamos junto, né? Vamos juntos, estamos juntos. Vambora. E sucesso total. Vambora. E esse final de semana, sexta-feira, você para Prado. Vamos juntos, com sexta, fé em Deus. sábado, domingo, entendendo. Sexta-feira tem Mal na Caia agora, mas que quando o pessoal escutar aí já vai estar Com bombando. fé em Deus. E se você tem dúvidas, sugestões sobre assuntos, escreve coloca aí, aí, escreve, manda pra gente. Vamos seguindo o VCA Podcast. Bora. Jardel Couto, Alex Portela, Tom Lemos. Até a próxima. Obrigado Até a próxima. a vocês, Forte abraço.